Salve cultivadores, Vera aqui novamente falando do Deus Criador, o ex-escravo que conseguiu sair da mina de escavação, sapecando os oficiais. Agora liberto, ele tem novos objetivos em mente, mas antes disso ele tem que checar como está o seu hack. E olha, não tá nada mal para um início, e ainda tem 20 pontos sobrando para dar aquele up gostosinho. E mais, uma opção de paginação na janela de hack. Nessa nova janela ele vê as estatísticas do quadrinho e ao ler ele descobre que passou apenas 2 capítulos desde que entrou no seu próprio mundo. O sistema também avisa que por ele ter eliminado o Rei do Subsolo, algo que nem o Ash conseguiu, ele ganhou o reconhecimento dos leitores. E não para por aí, ele ainda tem uma tabela de habilidade do autor. Mas por enquanto tem apenas 2 habilidades disponíveis: desconectar, algo que ele não pode fazer agora pois ele está morto, e reiniciar, o famoso Ctrl Z. As outras 14 habilidades estão bloqueadas e só podem ser liberadas com o like dos fãs. Então deixa o like aí, mano, vamos liberar o hack do protagonista. Depois de olhar o sistema, o nosso menino está pensativo em como ganhará a confiança da Rosinha e o que fará com o Lorde Demônio. E ele tem a brilhante ideia de, em vez de esperar ele chegar na Terra, será eliminar ele antes do seu selo for liberado, bater no cara enquanto ele está amarrado. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Ele até se pergunta o que aconteceria com o mundo que perdeu o seu boss final. Se fosse eu, tacaria o terror em tudo e viraria o novo Lorde Demônio desse local. Enquanto isso, no palácio está havendo uma reunião com a majestade do Reino do Vento, o pai da Rosinha. Ele está comunicando que está perto de abrir o avistamento da família real, que aliás o Prota vai se alistar nessa parada, pois o Ash fez o mesmo. E como o avistamento vai começar em 2 dias, um membro da família real tem que participar. E quem irá para esse local? Os irmãos da tia, a nossa Rosinha. Eu sei que o nome é uma bosta, mas fazer o que? Eles estão tirando os deles da reta e não irão participar desse alistamento. O seu irmão mais novo ainda oferece a tia para essa tarefa, já que ela vai casar, então seria bom o povo ver a sua face. Mas nossa futura casada não gosta muito da ideia e se nega a participar desse alistamento. A cena corta para o nosso menino explicando que, como o selo do Lorde está perto de romper, vários monstros estão aparecendo. E foi por isso da realeza fazer o avistamento. E olha onde o nosso menino está, só esperando uma oportunidade para se aproximar da realeza. Mas a jornada não será fácil, tá cheia de figurante arrotando superioridade. E o primeiro deles é o Francis, o comandante intermediário. Um cara que não se importa com vidas humanas e quase matou o Ash na história original. Mas dessa vez ele será um trampolim para o nosso menino se amostrar para a Rosinha. Então ele embarca no barco voador em direção ao Reino do Vento. E o nosso menino está impressionado com o seu próprio mundo, mas sem muito tempo para apreciar, pois chega um cara falando que todos serão divididos em grupos e cada grupo terá um líder. E o Prota ficou no grupo do primeiro, que vai rodar na mão do Deus Criador. Ele já sabia que esse vacilão iria chamar ele para o repreender e oprimi-lo, pois foi assim que ele o criou. Ladrões que só queriam roubar. O Ash descobriu eles e até lutou contra os 3, mas foi confundido com um desses ladrões e foi colocado em uma luta até a morte. Mas como o Ash era bondoso, ele não os matou. Então o Francis ficou putaço, entrou na arena, matou os 3 e quase capota o Ash. Só não fez pois a Rosinha o impediu. E o Prota não quer seguir essa história original, pois nem os leitores gostaram disso. Quem é que gosta de Prota molenga, hein? Então o Prota vai pela via mais da hora, se tornar o chefe dos 3. E ele até recebe uma quest que dá o tempo de 10 segundos para ele. Humilde demais esse sistema, tudo isso de tempo.
Sem tempo para pensar, o Prota vai full power para cima dos coitados, dá uma porrada com tanta força que arremessa todos para fora do barco. O nosso menino esqueceu esse detalhe, que ele está em um barco, mas ele conseguiu segurar os caras que já estão implorando para serem salvos. Então o Prota aproveita a situação e solicita ser chamado de chefe, o que faz os caras concordarem e ele concluir a quest. E ainda ganhar 10 pontos de habilidades e análises positivas dos leitores. E meus amigos, a porrada foi tão bem dada que os caras estão fazendo até massagem no nosso garotão. Quando o Francis chega para saber o que está acontecendo e não tem como esconder a marca da porrada do Prota. Então ele já vai se entregando para os seus subordinados não serem eliminados. Mas os caras assumem a culpa, falando que foram eles que começaram a briga. E não é mentira, pois eles são muito fiéis ao Prota, e foi assim que foi feita as suas personalidades, fiéis a seus irmãos. O Francis, ouvindo isso, já disse que vai mandar todos para uma luta até a morte. O cara é tarado nesse tipo de luta. Mas esse não é o desfecho que o Prota pretende, então ele ataca o Francis. Nunca encontrei alguém com tanta vontade de morrer assim. Diga-me, como queres falecer? Em um duelo oficial contra você, prefiro morrer em uma arena de combate. Francis, ouvindo isso, fica animado, achando que vai eliminar o Deus Criador. Confia, pô, tu vai rasgar ele no meio. Vai sim, né? E chegou a hora da cobra fumar. Estamos na cidade do vento, onde o mordomo da família real está iniciando a cerimônia de alistamento. A população tá animada para ver, mas quem não tá animado mesmo é o Boca de Sacola, pois ele sabe que o Francis é muito forte para ele derrotar, mas ele tem que fazer isso a todo custo para impressionar a tia, a maga mais forte do mundo, que é tratada como uma inútil pelo seu pai, irmãos e até mesmo pelo próprio reino. Mas o Deus Criador sabe tudo o seu potencial, pois foi ele que a fez, e ele quer a todo custo trazê-la para o seu lado. Mas quem quer o Prota bem coladinho nele é o Francis, de preferência a sua mão na cara dele, e por isso ele reporta à princesa os crimes que ele fez e que ele gostaria de puni-lo. Mas a tia não é nada besta e conhece bem esse vagabundo do Francis, e ela sabe que ele quer apenas maltratar esse pobre rapaz, e já fala que não está interessada e vai meter o pé, pois tem coisas mais importantes a fazer. A princesa tem coisas mais importantes a fazer? Me pergunto onde está indo. Ver o Príncipe Lords ou o Seminário do Príncipe Cold, talvez. Ouvindo isso, ela para na hora as atribuições dos seus irmãos que não vieram a público. Então, como ele sabe de tudo isso? Ela se pergunta e fica intrigada, mas contudo, ela ainda não está interessada na luta e diz que vai embora. Nessa hora, o Deus Criador decide apelar e toca onde mais dói. Ele o chama de inútil, a princesinha inútil. Nessa, a princesa pega a pilha e diz que agora assistirá a essa batalha e pede para o Francis enterrar ele abaixo de 7 palmos. Porém, o Francis ficou desconfiado com a atitude do Boca de Sacola. Logo ele pensou por que ele ofenderia a realeza apenas para lutar com ele, o que ele deseja mostrar. Surra de pau mole. A luta começa e a arena se fecha. O Francis começa a explicar o que é essa energia roxa ao redor deles, mas o Prota interrompe dizendo a resposta, que a energia roxa se trata de uma barreira que só será liberada quando existir apenas um vencedor, ou seja... Você vai morrer. O duelo começa, Francis logo some e já tá em cima do nosso meninão, e desce uma espadada nele que, se pega, era 2 protagonistas nessa obra, mas ele segura firme. Então o Francis aumenta a força, o que faz o garotão desviar para não ser esbagaçado igual o chão. A plateia vai à loucura. O Prota defendeu de um golpe de um comandante, então ele deve ter a força de no mínimo um capitão, o que deixa o Francis
Francis puto, vendo que o nosso garotão escondeu a sua real força. Então ele desce uma sarrafada nele que o faz voar longe. E não para por aí, ele corre em direção a ele para o finalizar sem dar nem a chance dele respirar. Uma perfurada que só não pegou porque o Deus Criador fez esse golpe, roubando a ideia de um joguinho. Mas mesmo desviando, o vento do ataque rasgou a sua pele. Nada mal, quase conseguiu me pegar. Francis tenta dividir o Prota em dois novamente para ele parar de ser debochado, mas ele pula feito um cururu e ataca de cima. Porém ele não tem força o suficiente para quebrar a armadura do Francis, que defende com um braço. O bicho é louco. Se o Prota fosse mais forte, era Setembro Eterno. E rapidamente o Francis contra-ataca com a sarrafada que quase manda o nosso menino para o céu. Deixou o nosso Prota só o bagaço. E Francis não tem piedade e já se aproxima dele e prepara para finalizá-lo. Uma espadada que faz a poeira subir. Todos gritam de euforia. Francis estava em pé, sorridente, pensando consigo mesmo que vai subir o seu rank. Mas ele percebe que a barreira não sumiu ainda. E se ela não sumiu, só significa uma coisa. Surprise, motherfucker. O Prota sai da poeira num pau e arrebenta a cara do Francis com um soco colossal que quase racha a barreira impenetrável. Os seus subordinados piram com o poder do seu chefe. O Francis nem entendeu como ele poderia ter ficado tão poderoso em um curto espaço de tempo. É o hack, filhão. E é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, mas não esqueça de deixar o seu like que eu trago uma continuação marota, que eu sei que vocês vão gostar, eu acho, né? E muito obrigado por assistir mais um vídeo, se vemos na próxima, valeu, fui!